Bom dia, paz do Senhor. Estamos começando hoje mais um programa Que Ele Cresça, que eu diminua, né? Momentos que Ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 13 de janeiro de 2024, né? Vamos orar como de costume, logo em seguida vamos entrar na palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiado da minha pessoa. Nesta hora também, Pai, eu apresento, Pai, a vida de cada um, Pai, que possa estar ouvindo essa live, que o Senhor possa estar alcançando, que a sua palavra possa estar falando no coração de cada um deles, que o Senhor possa estar alcançando a necessidade de cada um deles, Pai, aquele que estiver desempregado, que o Senhor venha abrir a porta, aquele que estiver enfermo, que o Senhor venha curar. Se for alguma doença, Pai, espiritual, que o Senhor venha libertar. Se for emocional também, Pai, que o Senhor venha curar. Deus, porque o Senhor é aquele que cuida da alma, do corpo e do espírito, Pai, o Senhor é tudo a mesma coisa, Senhor Deus, porque nós somos um ser, pessoas tricotômicas, com corpo, alma e espírito, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Deus, se for da esfera, na sua e comanai, Deus, ambiental, do ambiente onde ele está inserido, que o Senhor possa, Pai, estar visitando, Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, enviar o socorro, o alimento, abrir as portas, Pai, preparar médicos, Pai. Visita também nessa hora os três poderes do nosso país, visita os presidentes, governadores, ministros, deputados, Pai, vereadores, Pai, aqueles que fazem a lei, aqueles que cuidam, Pai, aleluia, daquilo que vai estar chegando para o povo. Senhor, visita também, Pai, as escolas, Pai, que muitas estão paradas, mas muitas, Pai, estão em reforma, que o Senhor possa estar preparando para que essa escola venha estar pronta para a recebida dos alunos que já está chegando. Senhor, visita, Pai, em nome de Jesus também, Pai, aleluia, essa mãe de família que está preocupada com seu filhinho que está doente, visita, Senhor Deus, esse que precisa e necessita de um socorro, Pai. Deus, são tantas necessidades que o Senhor possa estar visitando nessa hora. Visita os hospitais, visita aquele que está enfermo com dor. É que eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, neste dia. Amém. Amém. A gente vai estar lendo uma palavra aqui que está em Mateus 17, tá bom? Versículo 14. É uma palavra, como eu posso dizer assim, tem um versículo dela que é muito conhecido, né? Que muita gente fala, né? Mas vamos entender o porquê Jesus fala isso. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximando-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-los? Respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, Pai, eu entro na Tua presença, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Pai, que eu pequei no pensar, no falar, no agir, que o Senhor possa, nessa hora, Pai, vir de encontro com a minha vida, Pai, vir de encontro, Pai, com aquele, Pai, que vai estar ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, é que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu só fale aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Você sabe, eu tenho um vidrinho aqui na minha mão, pequenininho, tá vendo? Sabe esses grãozinhos pequenininhos aqui? Isso aqui é grão de mostarda. Olha o tamanhozinho, pequenininho, né? Essas são as sementes de grão de mostarda.
Elas são muito pequenos os grãos de mostarda. Olha o tamanhozinho. É um pingo de uma caneta. Quando a gente põe um pingo no i, é um pingo do i, de uma caneta. Esse é o grão de mostarda. E assim, diz assim que a cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximando-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Tem umas palavras que falam que ele é lunático, né? Mas ele é lunático, ele tem ataques, né? Esses ataques que esse jovem tinha, Jesus, sendo o próprio Deus, logo diagnosticou que não era algo patológico, era algo espiritual, né? Jesus logo diagnosticou que era algo espiritual. E aí o pai relata o que aconteceu. O pai diz assim, muitas vezes cai no fogo ou na água. Então assim, já falou, cai no fogo e na água. Porque não sei se vocês já viram alguém quando tem um ataque epilético. A pessoa automaticamente, quando ela tem um ataque epilético, ela cai no chão, né? E fica ali com a língua embolada. E você tem que enfiar o dedo na boca para não deixar que a pessoa enrole a língua, senão pode morrer sufocada, pode sufocar. Porque ela fica ali se debatendo. E nesse caso, era algo espiritual. Jesus logo viu, porque ele jogava o menino no fogo e na água. Então, assim, não tava assim, tipo, de repente. No entanto, que pessoas que têm crise de epilepsia morrem de medo de sair sozinha, porque não sabe o momento que acontece. Às vezes pode estar num ônibus, numa escola. Isso acaba limitando a pessoa, né? De ter um ataque, cair e se debater. Mas aqui era algo espiritual, não era algo patológico. Jesus logo identificou. E aí é tão, assim, interessante e que ele fala assim, e eu trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então Jesus viu que era um demônio, não era algo patológico. Então eles andavam com Jesus e o que acontece? E eles viram que Jesus tinha expulsado outros demônios, outras enfermidades. Nesse contexto, quando diz assim, geração incrédula e perversa, não é que Jesus estava, como é que pode se dizer assim, brigando com eles. Jesus estava falando assim, ei, vocês não viram o que eu fiz? Vocês estão andando comigo. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Eu estou com você. Como é que é? Eu saí, né? Porque Jesus estava no Monte da Transfiguração um pouquinho antes, né? Onde ele transfigurou, e tava ele, tava João, Pedro, Tiago e João com Jesus, né, do Monte da Transfiguração, nesse capítulo 17. E diz também que no Monte da Transfiguração, Jesus foi transfigurado, seu rosto brilhou, sua roupa, sua face, né, e Jesus estava vindo de lá, né, e engraçado também que no Monte da Transfiguração tava João, Pedro e Tiago. E diz também que lá, nesse Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, né? Que é transfigurado. Aí Pedro disse a Jesus: Senhor, estamos aqui. Se quiserem, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí diz assim que no 5, né? Que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouça-no. Né? Tava falando assim, ouça ele, ouça porque este é o meu filho amado, né? Próprio Deus confirmando ali que Jesus era o filho amado dele na frente de João, Pedro e Tiago. Mas eles viram também que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés, né? Então, quando eles viram essa voz que os discípulos fez, se prostraram em terra. E Jesus aproximou-se e tocou: levanta-se, né? Não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém. Jesus falou assim: não fala com ninguém o que aconteceu, né? Não fala com ninguém. Não conte a ninguém o que vocês viram. Até o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então, Jesus os adverte: não fala nada do que vocês viram aqui, né? Eu falando com Moisés, com Elias, meu pai falando que ele é o filho amado. Ficam quietos, não comente com ninguém. E aí o que os discípulos fazem? Faz uma pergunta para Jesus, né? João, Pedro e Tiago faz uma pergunta para Jesus assim, no 17:10.
Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhe digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por ele. Jesus falou assim: ó, Elias veio, né? Maltrataram Elias e comigo vai fazer a mesma coisa. Então, esse Elias, tipologicamente, representava João Batista, né? Então, os discípulos entenderam no 13 que era João Batista que ele tinha falado, porque quando a gente vai em Malaquias 4, Malaquias 4, quando a gente vai em Malaquias 5, ai meu Deus, peraí, desculpa. Quando a gente vai no livro de Malaquias 4, isso mesmo. Quando a gente vai no livro de Malaquias 4, fala do dia do Senhor, né? E Malaquias 5 e 6 diz assim, Malaquias 5, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vejam, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Quem é o grande dia de vinda do Senhor? E ele fará com que os corações do pai se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, os judeus, né, não entenderam que como é que se diz? Que João Batista, né, ele representava Elias, né? Ele estava ali representando Elias. E assim, eles não se arrependeram, né? Porque na época de Elias, como posso dizer, Elias, ele teve como, Elias veio antes de Eliseu, né? E Eliseu era o sucessor de Elias. E o povo, e a gente sabe que Eliseu fez mais milagres que Elias, né? Acho que Elias fez 13, Eliseu fez 26, acho que tudo. Não me recordo agora, né? Então, eles falam lá, né, do dia do Senhor. E quando ele estava lá, ele não entenderam que João Batista aqui no 17 representava Elias, né? Eles maltrataram. E Jesus fala que a mesma coisa vai fazer com o Filho do Homem. Aí Jesus chega num contexto onde logo em seguida vem esse pai com esse filho endemoniado, né? Que era lunático, uma Bíblia fala lunática, né? Mas que sofria de epilepsia, de ataques epiléticos. Só que o detalhe era que às vezes caía no fogo, outras vezes na água. Então já mostrava que era algo espiritual. Como eu já falei para vocês, né? Que a epilepsia é uma doença onde a pessoa ela tem ataque, embola a língua, fica lá no chão, faz espuma na boca, né? Se debate todinha, tem que segurar para não se machucar, que é algo... E o diabo se aproveitou da situação, né? Então já esbagaçava, já jogava no fogo, já jogava na água, que é isso, que ele quer o quê? Destruir, né? A imagem, que nós somos imagem e semelhança de Deus, ele quer destruir a imagem do homem, né? Então, pensa esse pai chegando e fala assim, então eu vim todos os seus discípulos, eles não conseguiram fazer nada. E aí a gente pode ir lá em Mateus 4, versículo 23. 4, 23. Mateus 4, 23. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus estava ensinando, né? E estava curando. Jesus, ele veio trazer o quê? As boas novas. Diz assim, Jesus, 23, 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. E quem estava com eles? Apóstolos. Eles estavam lá. E detalhe, e aí fala aqui no 24, notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo de vários males e tormentos. Então, assim, males físicos, doenças físicas e tormentos, que eram algo, né, e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidões os seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então, eles viram o que Jesus fazia, né? E eles não conseguiram perceber que aquele menino tinha era espiritual. Então, e aí Jesus pega e diz assim, Jesus repreendeu os demônios até quando terei que suportar? Traga-me o menino aqui. Jesus respondeu no 18,
17, 18. Jesus respondeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Jesus repreendeu o demônio, Jesus repreendeu o demônio, né? E este saiu do menino. Então disse aproximando-se de Jesus, em particular, perguntando: por que não conseguimos expulsá-los? Por quê? Senhor, por que a gente não expulsou? Desculpa. Porque a gente não viu que era um demônio? Ai, tô espreguiçando. Por quê? Aí Jesus responde: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. E eles asseguram: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Tem uma fala assim: caça de demônio que só sai pela oração e pelo jejum. Então, eles teriam que estar em jejum e em oração. Então, serve para mim e para você. Tem coisas que é espiritual. E quando é espiritual, a gente vai tratar no jejum e na oração. Por quê? Porque a nossa fé é pequena. Você viu o tamanhozinho da grande mostarda? Olha que pequenininho. Tem um monte aqui, acho que tem uns 100 nesse vidrinho. Um dia eu fui na Conde Sarzé de Vinho, eu achei tão bonitinho, comprei faz muitos anos e guardei. Faz tempo uma pregação. Acho que já tem uns 8 anos, faz bastante tempo que eu tenho isso guardadinho. Então é bem pequenininho, do tamanho de um pingo de um i, quando você faz uma escrita. E aí, né, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunidos-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e no terceiro dia eles ressuscitarão. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Então, os discípulos, eles tinham tanta confiança em Jesus, né, que Jesus ele podia fazer, que ele fazia, porque eles viram os milagres que Jesus fazia, eles estavam andando com Jesus, então eles estavam vendo ali tudo que Jesus fazia. Então, Jesus, ele já passou já para eles a receita. Então, assim, tem espécie, vamos dizer, igual tem algumas bíblias, tem espécie de demônio, ou seja, caça de demônio, que só sai com jejum e oração, né? Tem uma parte onde chega os... e fala assim: ai, por que os seus discípulos não jejuam? Né? Porque ele vai aí e fala assim: porque enquanto o noivo estiver aqui, né, eles não precisam. Mas quando o noivo foi embora, eles precisam. Então o noivo foi embora, né? Então nós temos que jejuar. E nós temos que fazer o quê? Orar. A nossa arma do cristão é oração e jejum. Igreja, sem oração e jejum a gente não vence, né? Então eu não sei quem já fez jejum, né? Não sei se está alcançando alguém que nunca fez, mas faça. É uma experiência onde você mata a carne e vivifica o espírito. E a oração, né? É a nossa fala com Deus. Orar é muito importante, né? Oração. É orar e ter ação. Então a gente vai orar, né? E quando a gente ora, a gente apresenta para Deus as nossas situações, né? Senhor, visita aquele hospital. Senhor, visita o meu ente querido. Senhor, me visita, Pai. Me liberta daquilo que não provém de Ti, né? Senhor, me ajuda. Então a gente vai estar orando. E vai ter que ter uma ação também. Somente quando diz respeito à nossa pessoa, nós temos que orar. Senhor, um exemplo. Senhor, me liberta, Pai. Ah, Senhor, eu estou procrastinando, eu quero fazer um curso, eu não estou fazendo. Então, você vai orar para Deus te ajudar a não procrastinar, a fazer aquele curso, não procrastinar. Você vai ter que ter uma ação, você vai ter que ir fazer a inscrição e fazer o curso. Então, oração é orar e ter ação. E jejuar. Quando a gente jejua, a gente mata a carne, né? Porque quando você faz, um exemplo, jejum. Vamos dar um exemplo, assim, vamos supor, eu nunca jejuei. Vamos fazer um jejum de 3 horas? Você dormiu meia-noite, 11, vamos supor, você deitou 10 horas e você dormiu e você é acostumado a acordar no outro dia 8 horas da manhã. Mas nesse dia você vai fazer um jejum, é o seu primeiro jejum. Aí, Senhor, então assim, eu dormi 10 horas, eu costumo tomar café 8 horas da manhã, eu não vou tomar hoje às 8, eu vou tomar às 10 ou ao meio-dia. E naquele tempo que você não come nada, não toma água, não come nada, ressalvo que se você toma algum remédio da pressão, alguma coisa, você pode tomar. Mas fora isso, nada de alimento, nada de suco, nada de refrigerante, nada de pão, de bolacha, nada de alimento. Ressalvo se você tem a pressão alta, tem uma diabetes, você necessita de um remédio, então aí você toma. Caso você consiga fazer com essas restrições, você faça. Se não, Deus, ele conhece o seu coração. E as suas limitações e as suas necessidades também. Aí o jejum você vai fazer o quê? Você vai pegar, jejuar.
Então, eu tomo café 8 horas. Eu não vou tomar hoje, eu vou tomar 10, eu vou tomar meio-dia. Então, você fica esse tempo todo sem tomar um café. Quando comer nada, quando for meio-dia, aí você fala, Senhor, Deus, eu estou entregando, Pai, esse jejum nas tuas mãos. Senhor, receba, eu faço de coração. Receba esse jejum, Pai. Eu estou matando a minha carne para ficar o espírito para ti. E aí você faz a oração, a sua oração. Eu não sei qual é o seu propósito do jejum, mas você sabe. Então você entrega a Deus. E o jejum, igreja, faz parte da vida do cristão. Porque o cristão, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ler a palavra, ele tem que se santificar. Como que a gente vai se santificar? Se afastando de tudo aquilo, né, que não agrada a Deus. Tudo aquilo. Santificação é matar a carne e vivificar o espírito. Entendeu? Então, pra gente se santificar, a gente vai ter que rejeitar tudo aquilo que a nossa carne gosta. O que abomina a Deus, né? Tudo aquilo que a sua carne gosta. Então, é uma luta da carne com o espírito, então não é fácil. Meu Deus do céu, não é fácil. A gente vai ter que matar a carne para vivificar o espírito. E aí, Jesus diz, né, que aí ele vai morrer. Então, aí eles ficam cheios de tristeza, né? Porque, assim, eles se... Como é que se diz assim? Eles se firmavam, eles se asseguravam em Jesus, né? Jesus vai morrer? Como assim? E a gente vai ficar como? Mas eles não se atentaram à palavra. E no terceiro dia, ele ressuscitará. Eles não estão conseguindo assimilar ainda. Jesus, ele precisa morrer ao terceiro dia ressuscitar para que tenhamos vida e vida em abundância. Eles não estavam conseguindo entender. Como assim? O nosso líder vai nos deixar? O nosso líder vai nos deixar. Né? Mas aí mais pra frente Jesus vai falando, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Né? A gente vem em Atos, ficar aí do alto, até que seja revestido de poder. Então aí é muita coisa, né? Mas aí com o tempo os cristãos vai aprendendo. E aí, também nesse 17, fala sobre imposto. Diz assim, o imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Ou seja, você tem um mestre, você tá seguindo aí o seu líder, o seu professor aí que tá ensinando coisas para vocês aí, ó. Acabou de ensinar vocês aí que tem caças de demônio que sai só com oração em jejum, ele não vai pagar o tributo? Não vai pagar, não? Não vai pagar o imposto do templo? O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Tem que pagar. Eles estão lá, tá lá pregando, tá lá ensinando. Então ele tem que pagar. E sim. Aí Pedro respondeu, sim, paga. Respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando. Deus é onisciente, onipresente, onipotente mesmo, né? Eita! O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos? É imposto de seus próprios filhos ou dos outros? E aí, Pedro fala, dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-lo, vai ao mar e jogue o anzol. Esses filhos aqui estão isentos? Jesus, desculpa. Tá falando assim, ô Pedro, você pertence à família de Deus, mas enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter que tá honrando aí o que os homens deixou. Os judeus, eles não estão acreditando que eu sou o filho de Deus? Mas você sabe que eu sou o filho de Deus, Pedro. Mas você faz a tua parte. Então você vai ter que dar um bom exemplo para eles. Acho que foi onde que a gente leu sobre autoridades, né? A gente obedecer às autoridades. Então, assim, ele teria que estar participando sim do tributo. Mesmo o judeu sendo incrédulo. Aí chega uma hora que Pedro, ele vai... Aí Jesus diz assim, quando Jesus fala assim, cobra o tributo, importa dos seus próprios filhos ou dos outros, né? Aí fala assim, mas para não escandalizar, ele vá ao mar e jogue anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas e pague entregue a eles para pagar o meu imposto, o seu imposto. Então, Jesus... Então, assim, igreja, é um grande exemplo para mim e para você. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não burlou a lei, ele pagou imposto, né? Ele pagou o que lhe era devido. Então, de maneira nenhuma Jesus não pagou. Ele fez tudo que um homem normal fazia. Ele pagou. Vai lá, Pedro, joga, pegue a dracma e você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Entendeu? Você vai pagar o meu imposto e o seu imposto.
Sabe para quê, Pedro? Para que eles não se escandalizem. E ele vai e paga os impostos. Então, Jesus está falando para mim e para você. Que nós temos que obedecer, né, às autoridades instituídas por Deus. Porque Deus, ele fala lá em acho que está em Romanos, foi que a gente leu ontem? Acho que foi em Romanos. É Romanos 13, né? Diz assim, submissão às autoridades. Olha, e falando de Pedro também, né? Pedro, ele sempre, ele estava associado à autoridade, né? Pedro tinha dificuldade, né? Então, você vê que... Vou até marcar aqui depois, para mim não esquecer também. Só um minutinho, igreja. Mateus 17, versículo 27. Imposto. Então, Jesus, ele fala, não, você tem que pagar. Você tem que dar exemplo, né? Você tá andando comigo, né? Então, a igreja, nós temos que obedecer às autoridades instituídas por Deus. Então, assim, Jesus aqui, ele dá um exemplo, né, pra gente aqui de como a gente deve se portar. Então, ele fala da nossa fé. Você tem fé em Deus? Você tem? É do tamanho de um grão de mostarda? Tá bem pequenininha? Fala, passa pra lá, passa pra cá. Então, assim, Deus tá falando que nós não vamos ter aquela fé imensa, né? Mas nós temos que ter fé. Temos que ter fé, sim. A nossa fé tá pequenininha, busca a Deus. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Porque a nossa fé, depois que Jesus ele vai ao Pai, a nossa fé vai estar atrilhada, amarrada, vamos dizer assim, ao nome de Jesus, ao sangue de Jesus. A gente vê que quando lá em Atos, Pedro passa, acho que na porta do Templo da Formosa, Templo Formosa, tem um deficiente, vamos dizer, um aleijado lá. E ele pede uma esmola. E Pedro fala assim, eu não tenho ouro nem prata. Aí Pedro entende, eu não tenho ouro nem prata. Não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Você tá entendendo o contexto aqui? Então, assim, é muito sério, igreja. Eu falei pra vocês aqui, Deus, a gente vai falando, vai ministrando, Deus vai mostrando, né, coisas pra atrelar. Mas acho que tá bem no começo de Atos. Tá bem no comecinho do livro de Atos. Isso que eu falei pra vocês aqui. É tanta coisa, né? Mas aí Pedro, ele vem e fala ali, ele passa, né? Pedro tá lá pregando e ele tá lá. E Pedro começa a pregar muito, Pedro prega muito, igreja. Pedro começa a pregar. E é tremendo, né? Porque Pedro, ele sabia que... Aí tem uma parte em Atos 2:38, fala assim, Pedro responde, arrepende-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que estão longe, para todos os quanto o nosso Senhor Deus chamar. Então, a promessa é para todos nós que Deus chamar, né? Então, é tremendo, né? É tremendo, é tremendo, é tremendo. Porque a gente tem que entender que nós não temos ouro nem prata, né? Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Eita Deus, na manda suda comanai, né? Então, Pedro entendeu. Então, assim, e nós muitas vezes, igreja, estamos assim, como eu vou dizer, parado, né? E hoje nós temos a fé aqui, ó. A fé deles era o tamanhozinho de um grão de mostarda. E hoje a nossa fé é uma fé, vou dizer assim que a nossa fé é grande, igreja. É uma fé grande, né? O que eu falei pra vocês está em Atos 3, né? Que eu tinha falado aqui de Pedro. Vamos ler também? Vamos lá? É que é tanta coisa, igreja. Eu vou falando e Deus vai mostrando pra gente completar ali a palavra do Senhor. Porque aqui não é a gente que fala, mas é o próprio Deus que quer nos ensinar, né? Só da sua palavra. Então, diz aqui, ó, em Atos 3, né? É que a minha Bíblia às vezes é diferente, mas é porque a minha NVI. Eu gosto muito da NVI, porque ela é mais atualizada. Então, assim, ela diz assim, a cura de um mendigo aleijado. Em outra diz assim, a cura de um coxo, né?
Várias Bíblias têm, mas é a mesma história. Ouça bem. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eita, Jesus maravilhoso! Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Olha, todo dia ele era posto lá. Mas o que Pedro estava indo fazer, igreja? Orar. Orar. Certo dia, Pedro estava subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava subindo para orar. Olha, homem e mulher de Deus tem que ter oração em igreja. A gente tem que estar... A palavra assim, diz assim, ó. Desculpa. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Orai em todo tempo. Né? O noivo já não estava mais aqui. Então ele estava orando e jejuando. Jesus já não estava mais com eles. Eita Deus. Então eles tinham que orar e jejuar. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E pediu o quê? Esmola. O que a gente acabou de ler? Né? Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O homem já olhou, tipo assim, nossa, ele vai dar uma dracma, vai dar 20 dracmas para mim. Pensando, conjecturando aqui, né? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente seus pés. Os arteiros do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Meu Deus, olha que coisa linda, igreja. Depois, entrou com eles num pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha, igreja, que coisa linda. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos. Olha só a situação. Todos ficaram perplexos e admirados com o que lhe tinha acontecido. Então você vê, né, o poder da palavra. Isso chama-se o poder da palavra, da oração. Igreja, é isso, é oração, é comunhão com Deus, é vida com Deus, né? Quem tem vida com Deus é assim. Então, Pedro, a gente veio do contexto, olha só que coisa linda, meu Deus do céu, que coisa linda. A gente veio do contexto aonde eles tinham vindo, Pedro tinha vindo do Monte da Transfiguração de Jesus, a gente está voltando para Mateus 17. Veio do Monte da Transfiguração, né? E ele viu Jesus, ele viu, né, Moisés e Elias. Depois, de repente, eles chegam e encontram o endemoniado e eles não conseguem expulsar ali, né? Os discípulos que estavam lá não conseguiram expulsar. De repente, ele vai também, e Jesus fala assim, se tivesse fé como um grão de mostarda, né? E aí diz assim, aí Jesus diz assim também para eles, né? Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pedro viu tudo isso, né? E aí, né? Nossa, e é tão tremendo. Depois Pedro, ele tem lá o encontro lá no, né? De pagar o tributo, né? Tem que honrar ali, né? O imposto do templo, né? Porque os coletores vêm, né? Os coletores do imposto de 2 dracmas vieram para ele e perguntaram, o mestre de vocês não paga imposto no templo? Isso aqui estava no templo. E Pedro, ele seguiu o que Jesus falou. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, paga, tem que pagar, né? Tem que pagar, porque acontece o quê? Você pertence à família real, mas eles não pertencem, eles não estão entendendo ainda o mistério. E Pedro entendeu, a igreja. Foi tão tremendo, porque quando chega lá na frente, Pedro também está onde? No templo, na hora da oração. Se Pedro não seguisse as regras, Pedro, ele tá indo pro templo. E isso aconteceu num templo também, né? E ele tinha que pagar imposto. Aí Pedro, quando ele chega num templo, ele depara com esse aleijado que era posto lá todos os dias. E aí o aleijado para pedir esmola.
Então já era algo costumeiro daquele aleijado. Ele já estava acostumado a pedir esmola. E quando ele vê Pedro e João passando, ele estica a mão. Oh, me dá uma esmola, me dá uma moedinha, não sei o quê. Igreja, olha só, ele estava esperando algo material. E ele tinha algo do céu, ele tinha algo espiritual para receber, né? Eu acho que nunca na vida dele, os olhos dele não viu, nem ouvido ouviram o que Deus tinha preparado para ele, ele não imaginava, né? E aí Pedro diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho. Mas o que tenho eu lhe dou em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus, que forte igreja. Ande, ande. Em nome de Jesus, Nazareno, ande. Segurando ali pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos, os homens ficaram firmes. Ficaram firmes, ele levantou, andou, saiu pulando, foi pro templo e todos viram e glorificaram a Deus. Você sabe, igreja, que depois desse milagre que ocorreu no nome de Jesus, né? Eles vão pro templo e ali eles começam a pregar, começam a falar do amor de Deus, né? No templo, a pregação de Pedro é no templo, e assim, aí diz assim, a pregação de Pedro no templo, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse, Laísa, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser mortos. E negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-los, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Então ele começa a pregar. Aí ele prega. Peraí aqui. Vocês não mataram Jesus? Vocês não preferiram um assassino? Né? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Olha que linda igreja. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou, pelo nome de Jesus, o nome curou este homem que você vem e conhece. Então assim, vocês mataram ele, vocês perseguiram, né? Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Ele era Jesus, ele era. Ele veio e vocês não aceitaram. E agora vocês estão assim perplexos porque esse homem foi curado, né? Pedro metendo bala mesmo na palavra, só palavra. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. É no nome de quem? De Jesus. É no nome de quem? No sangue de Jesus e no nome de Jesus. Igreja, não é no nome de ninguém. Igreja, se alguém é usado para que alguém ande, é para a glória de Deus. Às vezes a gente está no tempo onde as pessoas, fica idolatrando um homem. Não é para idolatrar homem nenhum, igreja. Nós temos que glorificar o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus. O povo está numa seguida espiritual atrás de homem terrível. Nós não podemos, igreja. Tá vendo aqui, uma palavra costura na outra, para comprovar que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. E aí diz assim, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempo de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. Olha, igreja, que coisa linda. Pensa. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Viu? Confirmando o que a gente estava lendo agora. Meu Deus, obrigada. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que lhe disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Obrigada, meu Deus, por confirmar a palavra. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predizeram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus, que fez com seus antepassados. E ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados.
tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviado primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, igreja, você vê esse Moisés aqui, né? Que é aquele Moisés que a gente viu no Monte da Transfiguração, era Jesus. Representava Jesus, né? Então, aquele Elias representava João Batista. Você tá vendo a palavra? A palavra deixa clara. E Moisés representa Jesus. Tá aqui, né? Atos 4, 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Você vê que detalhes de riqueza. A gente, igreja, a palavra do Senhor é com detalhe de riqueza. Olha o que o próprio Deus fala. O próprio Deus, a gente está falando do próprio Deus falando, né? Em Mateus 17, desculpa, versículo 5, o próprio Deus fala, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e envolveu, e saiu dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em que me agrado, ouça-no, né? Então, ele está dizendo, ouça-no, este é o meu filho, você tá entendendo? Ouça-no. Porque acontece que Moisés aqui, esse Moisés representava Jesus. E Elias representava quem? João Batista, igreja. Você tá entendendo? Então, igreja, é tão tremendo. Deus confirmando a palavra para mim e para você. Então, essa é a palavra de hoje. Então, ouça. É no nome de Jesus, né? É no sangue de Jesus. Então, assim, tudo que você vai pedir, a gente não precisa de outro intercessor. Desculpa. Nós só temos um intercessor, Jesus. Mais ninguém. É só ele, igreja. Tá bom? Nossa, eu fiquei tão amável. Agora Deus, ele vai dando a palavra e ele vai levando para outras. Eu amo a palavra. Por isso que é momentos, João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua. Você tá entendendo? Porque João sabia o papel dele, né? João 3,30 é num contexto onde os discípulos de João reclamam porque os discípulos de Jesus estavam batizando. Quando a gente vê em João 4:2, fala que os discípulos de Jesus batizavam. E no 3, os discípulos de João estavam lá reclamando. Aí João fala assim, resumindo, João diz assim, ele é o Cristo, é o discípulo dele. Então assim, careça que eu diminua, que ele cresça. Vocês têm que entender que ele é Jesus e eu sou aquele que direito o caminho no deserto. Então, sem confusão. Ele está certíssimo, ele é quem manda. Que Deus possa falar melhor o coração de vocês, tá bom? Momentos que ele cresça, que ele diminua, está terminando por aqui. Que Deus vos abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ficam na paz do Senhor Jesus. Um bom dia. Que a palavra fale melhor aos vossos corações.